A paz do Senhor, meus queridos irmãos, é uma grande alegria estarmos aqui mais uma vez, a fim de comentarmos as nossas lições bíblicas para adultos. Quero muito agradecer por estar nesta aula tão especial. Vejam que estamos aqui no auditório do nosso Centro de Cultura Cristã, o local onde é realizado as nossas Assembleias Gerais Ordinárias, as nossas plenárias, a nossa Santa Ceia, um lugar muito especial. Estamos aqui diante deste telão, que é algo maravilhoso. Queremos muito agradecer a Deus e a você, que tem nos dado o suporte tão especial através das suas inscrições, do feedback, das suas orações. Tenho certeza que você e sua família têm orado pelo bem desta obra. Muito obrigado. Queremos agradecer especialmente ao querido pastor Valdomiro Pereira da Silva, um indigno presidente da nossa CEADEB e também pastor-presidente da nossa igreja aqui em Salvador, a toda a mesa diretora, a todos os pastores, a todos os coordenadores de escola bíblica dominical, secretários, professores e também a você que tem assistido tanto o nosso programa, os nossos comentários. Muito obrigado. Hoje nós vamos estudar e comentar a nossa lição de número 3, o céu, o destino do cristão. Esta lição é comentada pelo nosso querido pastor Osiel, é uma lição importantíssima. Olha o que eu tenho ouvido de pessoas dizendo: este trimestre as lições estão muito boas. Outro disse: este trimestre, esta lição está top. Quer dizer, está no auge. É verdade. É uma lição muito boa de comentar, uma lição gloriosa, maravilhosa, uma lição que nos deixa, assim, estáticos, quer dizer, no sentido de êxtase, de muita alegria. Mas então, vamos lá. O primeiro é o nosso início. Vamos aí aos nossos textos. A verdade prática diz: o crente deve viver a vida cristã com a mente voltada para o céu como sua legítima esperança. A esperança legítima, primeira e final do cristão é o céu. Mas cadê o nosso textuário? Está ali, muito obrigado. Diz assim: mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, Jesus Cristo, o Senhor. Está escrito em Filipenses capítulo 3 e o versículo 20. Vamos então à nossa leitura bíblica em classe. Ela está em Filipenses, no capítulo 3, versículos 13, 14, 20 e 21, e também Apocalipse, capítulo 21, e o versículo 4. Se você puder, estiver parado aí, quem sabe em uma rodovia, parado, esperando o momento de transitar, você que é carreteiro, caminhoneiro, ou mesmo estiver aí no aeroporto, esperando o seu momento de embarcar, então você pode acessar aí a Bíblia. Mas eu já coloquei aqui o texto na sua tela, para que você possa acompanhar juntamente conosco. Vamos então, Filipenses 3,13 diz: irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E o versículo 20: mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Que maravilha, que texto maravilhoso. Mas agora vamos para Apocalipse, capítulo 21, versículo 1 em diante. Diz assim: eu vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e já não existe, e o mar já não existe. E eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com ele, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima,
e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Que texto maravilhoso! A palavra de Deus é viva, é poderosa, é eficaz, é grandiosa. Ela alimenta a nossa alma, ela dá saúde ao nosso corpo. A palavra de Deus traz sanidade à nossa mente. Quando leio a palavra de Deus, eu sinto muita alegria, mesmo naqueles trechos que são admoestação, naqueles textos muitas vezes que demonstram a justiça de Deus. Mas a justiça de Deus, ela não é sem amor e nem sem misericórdia. E mais ainda, ela nos traz muita esperança. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Você tem lido a palavra de Deus? Tem privado de um momento especial com o seu Senhor? Muitos dos grandes homens e mulheres de Deus liam a palavra de Deus de joelhos. Mesmo que você não possa fazê-lo, ou não tenha o costume de fazê-lo, mas leia a palavra de Deus. Leia com afinco, leia com amor, leia com zelo. Leia primeiro absorvendo, leia depois estudando, e caminhando, e cantando, e louvando, e dignificando o nome do Senhor. Vamos então aos nossos tópicos. O primeiro tópico é o céu, alvo de todo cristão. Esse primeiro tópico é um tópico frasal maravilhoso. O céu, o destino, o alvo de todo cristão. Desde o momento em que aceitamos a fé, em que nos rendemos a Cristo e o temos como nosso Senhor e Salvador. A partir daí, do novo nascimento, já não estamos apenas vivendo aqui como originários da terra, mas a partir do momento em que nascemos de novo, o nosso alvo é os céus. Louvado seja o nome do Senhor. A partir do momento em que temos a Jesus Cristo como nosso Senhor, como general, como capitão, como mestre, como rabi, como amigo, Ele sempre será aquele que nos dará o descanso. Então o céu é o nosso alvo. E falando um pouco sobre descanso, saibam que, primeiramente, a pessoa designada para dar descanso ao povo de Deus era Moisés. Era Moisés que daria o descanso. Porém, Moisés morreu, não entrou na terra prometida. Então, Josué é quem daria descanso. O povo entra na terra prometida, mas ainda há muitas guerras, há muita desobediência, de tal forma que o próprio general Josué, que depois se transformou no líder do povo de Deus, ele disse: escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses da além do Jordão, se aos deuses da terra dos amorreus, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Glória a Deus. Que determinação maravilhosa. Mas Josué, diz o Salmo, não lhe deu descanso. O povo não descansou completamente. Ainda havia guerras. Mas está escrito que resta um descanso para o povo de Deus. É o escritor aos Hebreus que nos traz essa sentença. Uma sentença benéfica, uma sentença abençoada. Resta um descanso para o povo de Deus. E assim como os sumos sacerdotes adentravam o Santo dos Santos, assim Cristo adentrou uma vez só, com seu próprio sangue, para resgatar, para redimir. E ele, entrando no santuário celestial, e não no santuário terreno, ele nos elevará também para lá. É por isso que se diz que o céu é o destino final do cristão. Vamos lá, o primeiro subtópico define céu, Chamaim. Mas eu quero falar para vocês que a Bíblia, ela nos traz muitos tipos de céu. O céu, abóbada celeste, o céu, nuvens, o céu, primeira atmosfera,
E eu vou explicar porque eu disse primeira atmosfera, porque alguns dizem o céu atmosférico. Isto está correto? Está, mas não é preciso. Então, o céu atmosférico, vamos dizer, o céu das nuvens, o céu nublar. Mas não existe somente este céu. O apóstolo diz que conhece um homem, em 2 Coríntios capítulo 12, versículos de 2 em diante, conhece um homem, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei, que foi elevado até o terceiro céu, e viu coisas inefáveis, as quais ao homem não é lícito ver. Então, a Bíblia fala desse céu nublar, nesse céu atmosférico, mas também ele fala do terceiro céu, considerando assim que há um céu visível, há um céu que nós não vemos a olho nu, que é o céu sideral, o lugar etéreo e não eterno, etéreo, e depois há um terceiro céu, que é o céu onde há a governança de Deus, onde reside o nosso Deus, onde os querubins e serafins estão dia e noite adorando ao Todo-Poderoso e ao Cordeiro de Deus, e dizendo: Santo, Santo, Santo é o Cordeiro de Deus, que venceu para abrir o livro e desatar-lhes o selo. Então, há na Bíblia esse céu atmosférico, ao céu intermediário, sideral, e ao céu de Deus. Vejam que o salmista Davi, ele disse que a terra, ele a designou para o filho dos homens. Então Deus criou o céu para a sua morada, e a terra para os homens, chamado para os filhos dos homens. Contudo, com o pecado, degenerou-se o homem e degenerou-se as coisas criadas. Está em Romanos, no capítulo 8, que toda criatura geme, esperando a manifestação dos filhos de Deus. Então, a terra que hoje vemos, conforme o apóstolo Pedro, está reservada, e também Isaías, está reservada para o dia em que será queimada, será transmudada, será enrolada como um vestido e transformada para sempre, conforme também João viu no Apocalipse. Então, a primeira coisa é que a Bíblia traz esses três tipos de céu: o céu atmosférico, o céu sideral, que é intermediário, e o céu dos céus, que é o céu de Deus, a morada do Santo Todo-Poderoso. O segundo subtópico é exatamente isso que eu já antecipei: o céu conforme o ensino de Paulo. Ele disse que o céu, o terceiro céu, alguém que foi levado até o terceiro céu e viu coisas inefáveis, maravilhosas, coisas que não se podem definir com o português, nem com o grego, koiné, nem com o grego clássico, nem com o hebraico, nem com o aramaico, nem com as línguas caldaicas, nem com nada terreno pode transmitir com exatidão aquilo que é o terceiro céu. E aqui eu quero dizer uma coisa para vocês. É que muitas vezes nós queremos que a linguagem bíblica seja exata acerca do céu. Isso é impossível. Simplesmente impossível. Veja, quando em Atos capítulo 2, Lucas, ele escreve: ouviu-se um som como de um vento. Era um vento? Alguém diz: era um vento. Não, um som como de um vento. Podia até ser um vento, mas Lucas diz que ouviu-se um som como de um vento. Alguém diz: mas não pode ser um vento. Não, pode sim ser um vento. Ouviu-se um som como de um vento. Ninguém sabia ao certo o que era. Mas só foi o som. Calma lá. O vento também não faz som? Faz sim. O som como de um vento, forte, impetuoso, que encheu
Não foi o som que encheu, mas foi algo como um vento. Tudo é comparativo. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo. Aleluia, glória a Deus. Entende o meu ponto? É que tudo que é espiritual é inefável. Pode se comparar com as coisas que nós vemos aqui na terra, mas de uma maneira bem parca, de uma maneira bem pobre. Porque Paulo, comparando o nosso sofrimento com aquilo que iremos herdar, ele diz, porque a nossa leve e momentânea tribulação não é para comparar com o peso de glória que em nós há de ser revelado. Então, quando João vê as glórias do porvir, e do porvir não é um lugar exatamente, mas é do futuro nosso, do crente, o alvo do crente, ele vê tudo comparado. Os pés como de bronze reluzente, os olhos como chama de fogo. Tudo é like, comparação, semelhante ao... Por quê? Porque não dá para comparar. É uma coisa fina. Quem sabe lá no céu tem uma outra tabela periódica, completamente mais fina do que aqui. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, esse é o ensino de Paulo também sobre o céu. Terceiro subtópico, o alvo do cristão. É semelhante aqui ao tópico, o céu, o alvo do cristão. O apóstolo Paulo, falando aos irmãos de Colossos, ele diz, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Buscai as coisas que são de cima e não as que são da terra. Pensai nas coisas de cima e não nas de baixo, porque já morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Veja, irmãos, algo interessante. O crente, ele tem que saber que nascendo de novo, ele continua pagando as contas de água, luz. E eu me recordo de uma coisa engraçada agora, que eu tinha um querido irmão, um amigo, que ele veio me apresentar a sogra. E ele então apresentou, aí disse, pastor, antes de dizer o nome dela, eu quero lhe dizer que toda vez que eu vejo minha sogra, eu fico triste. Eu digo, como assim, irmão? Ela não é uma boa sogra? Disse, não, pastor, é uma boa sogra, mas toda vez que eu a vejo, eu me lembro de duas obrigações que eu tenho que pagar. Eu digo, como é o nome dela? Ele disse, Luzinete. E aí eu caí em mim, ele fez uma brincadeira, né? Todos riram, quer dizer, ele tem que pagar a luz e a net, que é a assinatura da TV dele. Então, na verdade, o alvo do crente é os céus, mas ele ainda tem que pagar as contas aqui na terra. Ele tem uma responsabilidade com a sua família. Ele tem uma responsabilidade, se não tem filho, com seus pais. Tem uma responsabilidade com seus irmãos, em ser o mediador entre eles. Ele tem uma responsabilidade com as pessoas que ainda não conhecem a Jesus Cristo. Ele tem uma responsabilidade com missões aqui na terra. Ao mesmo tempo, glória a Deus, ele vive uma vida na expectação, na expectativa de um dia este solo não mais contê-lo, que a força da gravidade, que é igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado, não possa mais prendê-lo ao núcleo da terra, e ele possa então ser elevado por uma força muito maior, que é o chamamento do seu Senhor. Vinde, bendito de meu Pai, recebei por herança a glória que vos está preparada desde a fundação do mundo. Glória a Jesus. Você pode dar um glória aí, escreve aí nos comentários, e vocês dão um glória ao Senhor Jesus. Oh, que maravilha, irmãos, estamos falando sobre o céu. Eu estou falando sobre o céu. Aleluia, glória a Deus. Que maravilha é falar sobre o destino
final do cristão. Vamos ao segundo tópico, a descrição do céu, segundo o livro do Apocalipse. Então, o novo céu e a nova terra. João diz, no capítulo 21, eu vi um novo céu e uma nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vejam que, assim como a lei, para que viesse a dispensação da graça, como nós cremos, foi preciso que a lei fosse retirada. Sim, foi necessário. Ninguém queira viver conforme a lei dos mandamentos carnais e de repente ancorar-se em Cristo. Não, é Cristo ou a lei. Cristo é suficiente. Conversando um dia com certa pessoa, ele disse, não, precisamos cumprir a lei. Eu disse, mas ninguém consegue cumprir toda a lei, tornando-se, portanto, maldito. Mas ele disse, não, irmão, é assim, ó. Eu tento cumprir toda a lei, mas se eu não consigo, então eu me amparo na misericórdia de Cristo. Eu disse a ele, isso não vale. Porque no capítulo 17 de Mateus e muitos outros textos, mas eu citei Mateus capítulo 17, ele disse, naquele momento em que estavam conversando Moisés e Elias, Moisés, obviamente, representando a lei, e Elias, representando os profetas, então Pedro, que respeitava a lei, e respeitava os profetas, e respeitava também o Senhor, reconhecendo como o Senhor dele, ele disse, Senhor, é bom estarmos aqui. Bom seríamos que fizéssemos 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Mas uma nuvem o encobriu. E eles caíram sobre seus joelhos. E então se ouviu da nuvem uma voz que dizia, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Glória a Deus. E no momento em que aquela voz cessou, os discípulos 3, eles levantaram e diz a Bíblia, os evangelhos sinóticos são unânimes, e ninguém mais viram a não ser Jesus. Glória a Deus. Jesus é o único Filho de Deus e o único que deve ser ouvido. Paulo explica muito bem, dizendo que a lei serviu como tutora, como aio, para nos conduzir a Cristo. Mas cessou, assim como os profetas cessaram também. No sentido, obviamente, do ministério profético. Agora nós temos profecia e profetas, mas como dom de profecia. Mas o último profeta foi João Batista. Agora é Jesus Cristo. Agora é Jesus Cristo. Glória a Deus. Então, eu falava isso porque o novo céu e a nova terra, eles vêm também junto com esta certeza de que os velhos céu e terra, eles passaram. E agora foi preciso que eles passassem para que houvesse novo céu e nova terra. Ficou claro isso aí? Eu vou um pouquinho mais estender para que fique muito claro, porque o meu objetivo não é falar, é explicar, é explanar. Vejam, qual é a lógica do que eu estou dizendo? E é uma lógica são paulina também. Não pode haver 2 mandamentos concomitantes, no sentido legal. Não pode haver 2 códices, tem que haver um. Tem que um passar para que haja um novo. Por isso que está escrito, tira o primeiro para estabelecer o segundo. Então, a lei passou, agora é Cristo Jesus. O novo céu e a nova terra, eles vêm tirando o velho céu
e a velha terra. A terra que outrora foi amaldiçoada por causa do homem, agora é abençoada por causa do segundo Adão, que é Cristo Jesus. A terra que antes estava determinada para a destruição, ela passou, foi trocada, enrolada, conforme a linguagem petrina de Pedro, foi enrolada como um vestido e queimada. Agora, um novo céu e uma nova terra, onde habita a justiça. A linda cidade como nossa nova morada. Isso aqui é algo maravilhoso, glorioso. Aqui, a comparação é com as cidades. Eu estou fazendo um estudo agora sobre as cidades e como elas moldaram o mundo. A cidade de Atenas, a cidade de Jerusalém, o Egito, o Cairo, Paris, New York City. Essas cidades que são, por assim dizer, ícones das cidades. O seu costume é cosmopolita, é como se o costume dessa cidade, a forma de viver dessa cidade, a língua dessa cidade, a cultura dessas cidades, ela se proliferou sobre todo o mundo de então. Cada uma em seu tempo. Óbvio que houveram muitas cidades, como Alexandria, e tantas outras, mas eu me detive apenas em 5 cidades. Quem sabe um dia eu fale sobre isso em algumas dessas nossas conversas. Mas aqui está se comparando a terra antiga com a nova Jerusalém. A velha Babilônia, que parecia ser o topo, o objeto maior dos desejos das pessoas. Eu queria tanto visitar a Babilônia, eu queria tanto estar em Babilônia, eu queria tanto luxo dos babilônicos, eu queria tanto poder dos babilônios. E aqui, meus irmãos, vai algo. Quantos jovens, adolescentes estão entrando na internet, no Instagram, antigo Facebook, posso dizer assim, e tantos outros, querendo a fama, querendo o poder, querendo a luxúria, querendo ganhar. Cuidado com isso. O principal ganho é Cristo. O apóstolo Paulo disse: tudo que eu tinha de mais precioso, reputei-o por perda por Cristo. Cristo é o maior ganho. Glória ao nome de Jesus para sempre. Então, a nova e linda, nossa morada, Jerusalém, vem em contraste, não apenas com a terra onde vivemos aqui, mas sobretudo com a antiga Babilônia, da qual, de certa forma, nós descendemos, mas agora não somos mais da antiga Babilônia. Vivemos do mundo, mas não somos mais do mundo. Que maravilha! Glória ao nome do Senhor Jesus. O terceiro tópico, o céu, o fim da jornada cristã. Agora nós vamos falar sobre descanso. E é importante que a gente analise com muito cuidado este ponto. Porque o crente, por mais que ele tenha aqui na terra muitos amigos, muito lazer, coisas belas, lúdicas, sonhos, propostas, ele não, jamais, pode estar preso a este mundo. Posso dizer a vocês que muitos crentes, principalmente nos países nórdicos, posso dizer a vocês que muitos crentes em lugares paradisíacos estão tão conformados com o seu bem-estar que já não sente falta do céu, que já não sente desejo de descansar em Deus. Quantos jovens na Europa, Estados Unidos, têm encontrado o seu descanso não na palavra de Deus, têm encontrado o seu guia não nas palavras do Senhor, têm encontrado o seu consolo não nos ditos do Senhor Jesus Cristo,
mas tem descansado em tantas coisas, tem encontrado o seu descanso em tantas coisas aqui na terra. Cuidado, meu amado irmão. O descanso do crente, ele tem que ser na leitura, na observação, ou em mastigar o livrinho, glória a Jesus, em saber que tudo que o crente mais quer é estar junto com Jesus Cristo no céu de glória. Você pode dizer um amém? Aleluia! Glória a Jesus, glória a Deus. Então, o céu é o fim da jornada cristã. Primeiro ponto, estaremos onde Deus está. E João, ele disse que lá nos céus não haverá mais a iluminação solar. Não. Lá no céu não será mais o heliocentrismo. Não. Será o teocentrismo. Deus, o Cordeiro de Deus, que morreu e reviveu, ele será tudo em todos. E como se alguém, um sujeito oculto da frase, dissesse: eis aí a morada de Deus com os homens. Ele habitará junto com vocês. E mais, ele será tudo em todos. Glória a Jesus, glória a Deus, louvado seja o santo e bendito nome do Senhor. Você pode dar um glória ao nome do Senhor, aleluia, glória a Deus. Que alegria estarmos aqui juntos, comentando esta lição maravilhosa. Muito obrigado, obrigado. Então, estaremos onde Deus está, não haverá mais separação não, irmãos. As lágrimas cessarão. Eu tenho feito muitos funerais, muitos, não tenho vergonha de dizer. Tem crente que tem medo de ir no funeral. Não é uma coisa que eu faça com gáudio, não. Não é algo que eu faça alegremente, mas não tenho medo também. É nesses momentos, e o escritor aos Eclesiastes, né? Ele diz: é melhor estar na casa do pranto do que estar na casa do riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. Óbvio que você não pode pesar muito a mão na agenda, nos funerais, nem nos hospitais, nem nas casas de pranto. Não demais, porque senão o pranto também é contagioso. Ele te pega, você fica só pensando nas coisas tristes. Tem muito crente que só pensa na tristeza. Tem muito crente que quer ir para o céu por causa da tristeza. Não é exatamente por isso. Aqui nós teremos muitas aflições. Mas o Senhor não disse: fique triste mesmo. Não, Ele disse: vocês ficarão tristes, mas o mundo se alegrará. Tenha bom ânimo, eu venci o mundo, glória a Deus. E onde está o Espírito, aí há abundância de alegria. Então, o Espírito Santo, ele nos traz conforto. O Espírito Santo nos lembra as coisas que o Senhor nos falou. Ele nos traz esperança da volta do Senhor. Por isso que diz: o Espírito e a noiva dizem: vem. Há um clamor da noiva de Cristo junto com o Espírito. Então o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Mas naquele dia, aleluia, se alguém perguntasse: onde aqui, irmão, é o cemitério? Ô irmão, o cemitério já foi, não existe mais não. Aqui é vida, morte já foi, agora é vida eterna com nosso Senhor Jesus Cristo. Que alegria, irmãos, falar disso. E Ele enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. E é bom que a gente saiba que os últimos 2 capítulos de Apocalipse, ele trata de algo especial, que é o quê? Ali é quando céus e terra se transformam numa mesma grei. A terra foi transformada, céus são novos, assim, o céu atmosférico, porque o céu de Deus não precisa de reforma. Mas céus e terra, aqui, que nós entendemos, eles foram totalmente transformados. Então, agora, céus e terra é uma mesma grei. Glória a Deus. Então, haverá paz completa.
não haverá mais pranto, não haverá mais dor, não haverá mais choro, não haverá mais depressão, não haverá mais autismo, não haverá mais TDAH, não haverá mais guerras. Não... Oh glória, oh glória, oh glória, louvado seja o nome do Senhor. O céu como repouso eterno. Aí eu já falei como o descanso final do crente. Aqui eu trouxe um quadro explicativo. Coloca aí na tela, por favor. Para explicar exatamente as camadas da atmosfera, né? Eu falei a você que quando se fala de céu atmosférico, está sendo correto, mas não está sendo preciso. Por quê? Porque nós temos várias camadas de atmosfera. E se você estiver nos assistindo, compartilhe com os demais isso, porque só aqui no CEADEB TV que você vai ter este quadro explanativo, explicativo. Então, a primeira parte, a primeira camada da atmosfera é a troposfera, né? A troposfera. E aí é onde nós vemos as nuvens, onde nós vemos os balões que medem, enfim, que fazem as medições, né? Os aviões grandes, eles transitam por lá. Depois nós temos a estratosfera, onde aqueles balões de medição atmosférica, sim, os balões de medição atmosférica, eles estão na estratosfera. De 11 quilômetros para cima, vai até 90 quilômetros. É muito frio lá, viu? Depois vem a atmosfera intermediária. Eu acho que era sobre isso que Paulo estava falando, sobre o segundo céu, talvez o céu do meio, mesosfera, ou atmosfera do meio, de 40 a 50 até 90 quilômetros. Então nós temos aí os meteoros, né? Depois nós temos a termosfera, até de 90 quilômetros até 800 quilômetros em diante. E por fim, a exosfera, onde nós temos aí as supernaves espaciais. Então são várias camadas de atmosfera. Aí nós temos o primeiro céu, o céu onde nós vemos as nuvens. Nós temos o segundo céu, que eu vou interpretar aqui como a mesosfera até a exosfera. E nós temos um céu que não está aqui, aleluia, aleluia, que é o céu dos céus. Eu, o Senhor, habito no alto e sublime, ou seja, alto no sentido de mais alto, highest, e sublime, aquilo que sublima todas as coisas. Aleluia, é o nosso Deus. Quem pode alcançá-lo? Quem pode entendê-lo com a mente limitada? É verdade que a mente humana, 1 Coríntios capítulo 2, aquele que não é espiritual não pode compreender as coisas espirituais. Quem é que pode aqui, alguém, um cientista que não seja cristão, cadê o céu dos céus? Cadê o terceiro céu? Mas aquele que é espiritual, aquele que é comprado, lavado no sangue de Cristo, aquele que tem certeza da vida eterna, aquele que está esperando com expectativa o céu, ele sabe que quem fez a promessa é fiel. Glória a Jesus. Vamos agora revisar o conteúdo? Bota na tela aqui. Primeiro, dos 3 locais aplicados à palavra céu, qual o mais importante para o cristão, de acordo com a lição? A resposta: dos 3 locais aplicados à palavra céu, o mais importante para o cristão é o terceiro, a morada de Deus. Segunda questão: o que o apóstolo mostra com a expressão a nossa pátria está nos céus? Ao mencionar essa expressão, o apóstolo mostra que temos uma cidadania celestial. Efésios capítulo 2 e o versículo 19. Terceira questão: segunda lição, como o apóstolo João descreve a Nova Jerusalém. A resposta: descreve a Nova Jerusalém celestial como lugar de redimidos que habitam a gloriosa cidade. Quarta questão: cite uma das mais gloriosas bênçãos que desfrutamos ou desfrutaremos
no céu. Aqui é livre, mas a bênção que nós vimos aqui na lição é que o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima. A pergunta de número 5, penúltima, de acordo com a lição, como a nossa vida cristã atual deve ser vivida? A vida cristã atual deve ser vivida com a mente voltada para a realidade eterna do céu como verdadeira esperança. Colossenses 3:2, pensar nas coisas de cima. Então essa foi a última pergunta, né? Então, meus irmãos, louvamos ao Senhor por mais um comentário da nossa lição. Fique muito à vontade para compartilhar com quem você quiser. Também para fazer recortes da nossa lição, colocar no seu Instagram. Visite também o Instagram pessoal da CEADEB, ou institucional da CEADEB, oficial, e do pastor Cleovaldo Oficial. Acompanhe-nos, temos muitas coisas importantes lá no nosso acervo. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Muito obrigado ao querido Adonias, obrigado ao querido Tony, obrigado ao querido irmão Valmir, e até o comentário da lição de número 4, que faremos no nosso estudo próprio. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado também ao pastor Arilson. CEADEB TV, uma herança de fé pra você.